Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Nós iremos ler apenas um versículo. Apocalipse, capítulo 3, o versículo é o versículo 4. Mas não deixe a sua Bíblia fechada. Nós caminharemos por essa perícope aí do capítulo 3. Porque nós vamos dar continuidade àquilo que Deus tem colocado ao meu coração na série Se Preparando para os Últimos Dias. Um alerta nas cartas de João a Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículo 4, diz assim: No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Baixe sua cabeça. Pai, graças te damos nessa manhã. O Senhor já falou tanto conosco, Deus. E nós sentimos a tua presença. Mas continua falando, Senhor. Porque quando a tua palavra é aberta, ó Pai, é a sua boca, Senhor Deus, falando diretamente ao nosso coração. E o texto bíblico diz que ela é uma espada de dois gumes que penetra no mais íntimo. Por isso, ó Pai, não deixe as pessoas saírem daqui achando que o Senhor não está falando. Que eu seja só um canal, ó Pai, nas tuas mãos. Mas da maneira que o Senhor falou tão profundamente comigo, fala a tua igreja. Em nome de Jesus, Senhor Deus, para que ela se prepare, Senhor Deus, para os dias, porque nós sabemos os dias são maus. Mas como diz esse versículo, ó Pai, ainda tem aqueles que não se contaminaram, que suas vestes estão brancas. E esses andarão com o Senhor, porque o Senhor diz que eles são dignos. Que essa seja a realidade da tua igreja. Que essa seja a realidade das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém. Podeis sentar, meus queridos. Nós sabemos que nem sempre as coisas são como são. Nem sempre aquilo que nós vemos ou julgamos são de fato verdade. Nós vivemos num tempo em que a falsidade ou a hipocrisia, ou o que nós chamamos hoje, dentro do contexto midiático, a fake news, é tão corriqueira que a gente fica na dúvida quando a gente recebe uma mensagem: será que é verdade mesmo? E a gente tem aquela conotação de pesquisar em outros meios, ou então manda para alguém e fala assim: não, você viu isso, você está sabendo disso? Para a gente tentar encontrar a veracidade das informações. É interessante, meus queridos, que muitas das vezes nós nos gabamos de estar bem. Porque se você analisar, principalmente nos recortes de um Instagram, de um Facebook, de um Twitter, as pessoas não vão postar coisas ruins. Ninguém vai falar que está doente, ninguém vai falar que vai passar por luta, não, ela vai postar coisas boas. E hoje, com a facilidade de pegar uma imagem e então converter ela naquilo que você quiser, você pode tirar a foto na sua casa e colocar um fundo que está na praia, que está nos States, que está fora. Isso, meu querido, o que me traz a entender que muitas das vezes nós precisamos ter um confronto com a verdade para a gente reconhecer a condição que nós estamos. Jesus fala isso com tamanha propriedade, num contexto de se preparar para os últimos dias, que lá em Lucas 12, 16 a 21, Jesus diz uma parábola e ele conta assim: um homem tinha uma grande propriedade fértil, que produzia boas colheitas. Pensou consigo: o que devo fazer? Eu não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse: já sei, vou derrubar os celeiros, vou construir outros celeiros maiores, e assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e para todos os meus bens. Então direi a mim mesmo: eu estou o quê? Farto. Eu guardei o suficiente para muitos anos.
Agora, descanse, coma, beba e se alegre. Mas aí vem a palavra de Deus: louco, você morrerá essa noite, e então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para Deus. Meu querido, o que essa igreja de Sardes estava enfrentando era isso. Ela tinha uma pomposidade de ter fama para os homens. Ela tinha uma fama, e então Deus, ao encontrar através do apóstolo João a essa igreja, ela fala assim: olha, você tem a aparência que está viva, mas está morta. Pode ver aí nos versículos primeiro. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Meu querido, é interessante que a espiral de Deus é completamente diferente da nossa. Porque quando nós entramos em alguma igreja ou em alguma comunidade de fé, nós olhamos o que está aparente aos nossos olhos. Algumas pessoas que eu trouxe aqui falam: nossa, mas que igreja bonita. Algumas pessoas que têm antigos aqui sabia que o altar era diferente, tinha várias escadas aqui. Alguma coisa, uma vez eu vim aqui, eu tive que subir na madeira sem nada. Chegou um tempo que o púlpito estava aqui embaixo, porque estava reformando aqui. Hoje, olha que beleza. Carpete, cadeira, uma estrutura maravilhosa. Isso é o que nós vemos. E isso chama os nossos olhos e fala assim: essa igreja está linda. Mas só quem conhece o coração de cada um, só quem sonda os corações e conhece a realidade é Jesus. Meu querido, talvez numa análise mais profunda, Jesus está olhando para a igreja e está falando: olha, essa igreja aí que se diz viva para os homens, está sendo uma igreja morta, porque ela está cheia de joio. Uma igreja dominada pelo pecado, pela incredulidade, pela hipocrisia. E aí a pergunta fica para nós inicial: como saber se está tudo bem conosco? Como examinar a nossa saúde espiritual? Como nós falamos aqui para as crianças, o objetivo do ministério infantil é que a espiritualidade delas esteja saudável. Como então avaliar a minha? Se nós olharmos para Sardes, nós poderemos aprender algumas coisas. E é isso que eu quero trazer para nós nessa manhã. Porque a história da igreja de Sardes é a mesma história que a cidade de Sardes enfrentou. Ela teve períodos de glória. A cidade era uma cidade que tinha todo o comércio e transitava todo o comércio ali. Era a capital da Lídia. Meu querido, ela era situada numa colina. E lá então toda a sua estrutura era fortificada com forte. Então era impossível conquistar aquele lugar. Mas se você pesquisar aí a história de Sardes, da Grécia Antiga, você vai ver que duas coisas aconteceram com ela. Na primeira, ela foi destruída completamente, porque ela era orgulhosa. As pessoas que lá moravam achavam que estavam tão fortificadas que esqueceram de vigiar. E então, o primeiro ataque que ela recebeu, ela foi atacada porque eles se infiltraram por canos e por brechas que tinham na estrutura. E ela foi sitiada e ela foi acabada. Na época aqui, meu querido, quando João escreveu a essa cidade, essa carta à igreja nessa cidade, ela era uma rota comercial muito importante. Mas a cidade também era dominada pela idolatria, pelo paganismo. Possuía um grande templo, a deusa Artemis. E aí, meu querido, em 17 depois de Cristo, depois de 2 ataques que ela sofreu, ainda veio um terremoto. E destruiu aquela cidade completamente. Nesse cenário, meu querido, nesse cenário dessa cidade que teve vários momentos de glória, mas vários momentos de decadência, é que a igreja está inserida. Uma igreja que era viva, mas com o passar do tempo ela foi se perdendo.
Ao invés de buscar a Deus, ela foi se perdendo. Procurou então manter uma aparência viva de beleza, de pomposidade para o homem, mas o próprio Cristo analisa ela dizendo: você está morta. A mensagem da igreja de Sardes é uma mensagem para nós hoje, meus queridos, porque é uma advertência para nós. Nós não podemos viver à custa das glórias do passado. Nós não podemos viver de nostalgia. E pegando uma palavra de John Stott, quando ele escreve um comentário sobre isso, ele falou assim: nós não podemos ser museu. Não podemos viver de passado. Nós precisamos olhar para o que Deus quer fazer conosco agora. Quando João escreveu essa carta a Sardes, era uma cidade rica, mas totalmente degenerada. Sua glória era no passado, seus habitantes estavam vivendo no passado, entregavam-se agora aos encantos de uma vida de luxúria e prazer. A igreja, que deveria ser um luzeiro, se tornou influenciada por aquele mal daquela cidade. Em vez de ser o sal ou a luz de uma candeia, ela perdeu o seu sabor e perdeu a sua luz. Meu querido, ao sermos confrontados por essa carta, 3 coisas rapidamente suscitam meu coração e eu quero trazer para vocês. A primeira, essa igreja precisava de um reavivamento. Ela precisava ser reavivada, e só quem pode reavivar é Jesus Cristo, Senhor. Por isso, meu querido, a primeira coisa, nós precisamos buscar aquele que pode reavivar a igreja. Diz aí o texto, versículo 1, diz: ao anjo da igreja em Sardes escreva, estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O que João está dizendo aqui, que ele está falando sobre Jesus. Porque, meu querido, se você analisar perfeitamente, você vai ver que Cristo não é um meio-deus. Ou Cristo é um profeta, ou Cristo é um Elias. Não, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo aqui, no contexto da igreja, Ele é o examinador, como nós vimos no passado. É Ele que, olha, percussa o nosso interior. É dele que nós não podemos esconder nada. E é comum, meu querido, dentro de um contexto da plenitude do Antigo Testamento, falar sobre esse número 7. Esse número 7 representa a perfeição. E é isso que vemos quando Cristo fala a Sardes: Ele é plenamente Deus, Todo-Poderoso, porque diante das igrejas arde 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus, que está escrito lá em Apocalipse 4, versículo 5. Os 7 olhos do Cordeiro são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, está lá em Apocalipse 5, 6. Mas o que João está aqui lembrando, meu querido, está lá em Isaías 11, 2. Os 7 Espíritos é a representação de um único Espírito pleno. Diz lá: o Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá o quê? Sabedoria, entendimento, conselho e poder e temor. Esse Espírito que repousa, esse Espírito pleno, está sobre quem Isaías está falando? Que o Espírito repousará sobre Jesus, o Filho de Deus, o Senhor da igreja. Meu querido, por quê? Porque essa plenitude só poderia estar em Deus. Só Deus tem todo o poder, só Deus tem todo o conhecimento. Por isso que Jesus conhece o estado da igreja. Ele é que conhece a nossa vida, o nosso passado, os nossos atos, as nossas motivações. Seus olhos são comparados como chama de fogo. É Ele que vê tudo e sonda todas as coisas. Mas além de Ele olhar para nós, com esse 7 Espírito de conhecimento pleno, de saber quem somos e onde vamos, Ele também é o Senhor da igreja. Ele sonda as igrejas, diz que aí está Ele, então as 7 estrelas. Meu querido, nós aprendemos isso no início de Apocalipse, que as 7 estrelas são os 7 anjos da igreja.
As estrelas estão na mão de Deus. A igreja pertence a Jesus. É Ele que controla a igreja. É Ele que tem autoridade. É Ele que tem poder para restaurar a igreja. É Ele que disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É só Jesus que pode levantar a igreja das cinzas. É só Jesus que pode trazer esse reavivamento, porque Ele é o dono da igreja, Ele tem cuidado da igreja. Meu querido, e a igreja somos nós, Ele tem cuidado de nós, Ele nos exorta, consola, cura e restaura. Só Jesus pode reavivar. Meu querido, o problema da igreja de Sardes muitas vezes é o problema que nós estamos vivenciando. Uma morte espiritual. E como a igreja de Sardes precisou desse reavivamento, muitas vezes nós precisamos passar por um reavivamento. Foi isso que o profeta Ezequiel falou dos vales de ossos secos. Filho do homem, poderão reviver esses ossos? Senhor Deus, Tu sabes, só o Senhor sabe. Uma igreja morta, enferma e sonolenta precisava ser reavivada pelo Espírito Santo de Deus. Ele tem poder de levantar os mortos da sepultura. Só Ele tem o poder para reavivar. Só Ele tem o poder para tirar a gente da sonolência, tirar do mundanismo, servir a Deus com entusiasmo. Meu querido, porque o Espírito Santo é esse que traz vida à igreja. Porque quando Ele sopra, a igreja morta e moribunda levanta. Porque quando Ele sopra, a nossa adoração formal passa a ter uma vida exuberante. Quando Ele sopra, meu querido, os crentes têm deleite da oração, pois quando Ele sopra, os crentes são tomados com alegria indivisível. Porque quando o Espírito Santo sopra, nós teremos poder para testemunhar do que Cristo fez na nossa vida. Meus queridos, que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Porque uma coisa, meu querido, é possuir o Espírito. Outra é ser possuído por Ele. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito Santo. Outra é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Uma coisa é ter o Espírito residente em nós. Outra coisa é o Espírito Santo ser o presidente das nossas vidas, nos conduzir para aquilo que Deus quer fazer em nós. Primeira coisa, nós precisamos buscar de fato a Jesus, que tem o poder para nos reavivar. A segunda coisa, nós precisamos reconhecer a necessidade desse avivamento. Perceba o que diz os versículos finalzinho do 1 e o versículo 10. Conheço as suas obras. Você tem a fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de meu Deus. Meu querido, isso é muito triste. Não tem nenhum elogio à igreja de Sardes. Não tem nada que Jesus olhe para ela e fale, olha, não, ele fala assim, olha, eu estou vendo que as suas obras não tem nada. E meu querido, a igreja de Sardes está passando pelo problema que as nossas igrejas estão passando nesse tempo. Um problema que o cristianismo está enfrentando. Pessoas que vivem de aparência. E pessoas que vivem exaltando as glórias do passado e estão parando de ser usado por Deus para fazer a glória de Deus ser manifestada hoje, agora. Sardes era uma igreja com prestígio. Provavelmente ela ajudava outras igrejas. Ela viveu vários tempos e ela viveu um momento junto de Cristo que ela era então referência, mas ela se tornou uma igreja apática. Ela sujou as suas vestes com as coisas que não agradam ao Senhor. Meu querido, ela era uma igreja de aparência. As palavras de Jesus a essa igreja foram bombásticas. Talvez pior que o terremoto que tinha acontecido lá no ano 17 depois de Cristo. A igreja tinha adquirido um nome, uma fama, gozava de grande reputação na cidade.
E o que mais me chama a atenção é que o texto diz aí, não tinha nenhuma falsa doutrina. Não tinha nada sendo atacado, não tinha nada contaminando, não tinha Jezabel, não tinha os nicolaítas, não tinha os balaitas como nós vimos nas outras igrejas, não tinha nada. Aos olhos de fora era uma igreja dinâmica, era uma igreja viva, atuante, mas era uma igreja de rótulo, era uma igreja de aparência. E o que me traz um temor tão grande é que era uma igreja que não tinham pessoas convertidas. E me chama uma atenção, o diabo nem precisava perseguir essa igreja, porque ela já estava contaminada pelo lado de dentro. Ela tinha sido derrotada pelos seus próprios pecados. Jesus diz aí que as suas obras não eram íntegras. Olha, não tem nada de vocês que agrada, elas trabalhavam. Era uma igreja ativa, ela promovia, olha, eventos, e ela então tinha a glória para si, mas não a glória de Cristo. Isso me faz lembrar Isaías 29, acho que é versículo 12 ou 13, que diz, olha, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ah, meu querido, nós precisamos então entender que nós não podemos viver de aparência. Porque agora, quem conhece, vê seriado aí, nós estávamos vendo uma igreja The Walking Dead. Vive morto. Vivendo mais morto. Olha, era uma igreja que era um cemitério espiritual. Ela não é o que o mundo a chamaria de igreja morta. Talvez ela seja considerada até viva diante das igrejas irmãs. Mas, meu querido, ela não tinha consciência do seu estado espiritual. E Jesus vai e fala, olha, não acheis as suas obras íntegras diante de meu Deus. Havia hipocrisia. E Jesus detesta hipocrisia. Jesus falou isso com os fariseus, eles, ai de vocês, mestre da lei, fariseu, hipócritas, vocês são como sepulcro caiado, bonito por fora, mas cheios de osso e todo tipo de imundície por dentro. Mateus 23, 27. Ela tinha uma reputação para os homens, mas ela não tinha uma boa reputação para Deus. Deus, meu querido, não vê como o homem vê. A fama diante dos homens nem sempre é a glória diante de Deus. Sardes me traz um exemplo, nós não podemos viver de faz de conta. Nós não podemos ter uma religiosidade. Nós não podemos cantar hinos maravilhosos com a nossa boca, mas a nossa boca para também pregar maldição. A mesma boca que louva a Deus, aqui é a mesma boca que louva o diabo lá fora. Meu querido, olha, Deus quer obediência. Porque muitas das vezes nós trazemos a oferta da nossa vida no altar e não estão sendo aceita, como não foi de Caim. Como não foi de Ananias e Safira, em Atos. Em Sardes, meus queridos, os crentes estavam falsamente satisfeitos e confiantes. A fé que eles exerciam era apenas uma fé nominal. Seus membros tinham até o nome no rol de membros da igreja de Sardes, mas não tinham seus nomes escritos no livro da vida. A causa da morte da igreja de Sardes não era perseguição, não era heresia, e era o mundanismo. Nós estamos vivendo num tempo de relativização do Evangelho. Meu querido, nunca esqueça, Deus continua sendo amor. Porque Ele nos amou. Por isso nós celebramos a ceia do Senhor, exaltando o amor de Deus, mas Deus continua sendo justo. Ele é fiel às suas promessas. A lei da justiça de Deus e da graça comum é aquilo que você plantar, você vai colher. É isso que a igreja de Sardes não entendia. Por baixo da aparência piedosa daquela respeitável congregação, havia impureza escondida na vida de seus membros. Viviam uma vida moralmente frouxa. A igreja estava se tornando amiga do mundo, amando o mundo, conformando com ele.
Esqueceu do que próprio João escreveu um tempo atrás, em 1 João 2, 15 a 17, diz: não amem ao mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí, meu querido, além de nós buscarmos aquele que pode avivar, reconhecer a nossa condição, terceira e última coisa, nós precisamos agir em prol desse avivamento. Olha o que diz a palavra de Deus aí, versículo 3 e 4. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que a hora verei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Meu querido, nós cristãos, nós precisamos ter em mente duas coisas importantes. A primeira, nós não podemos esquecer o que Cristo fez por nós, de onde Ele nos tirou e o que nos concedeu. Essa é a primeira coisa que tem que arder para que o avivamento aconteça nas nossas vidas. Olha quem eu era, o que Cristo fez por mim, onde Ele me tirou e agora o que eu sou diante de Cristo Jesus. E a segunda coisa, meu querido, nós não podemos viver das bênçãos passadas. Porque eu creio que o mesmo Deus que agiu no passado é o Deus que age hoje. O mesmo Deus que te libertou da escravidão do pecado é o que pode avivar o seu coração hoje. O mesmo Deus que te trouxe motivação e fervor para pregar o Evangelho é o mesmo Deus que faz hoje. Essas duas coisas precisam andar na nossa consciência. Por isso que ele diz, em algumas versões, diz assim, ó, sejam vigilantes, acordem. Meu querido, façam isso, compreenda o tempo que estamos vivendo, chegou a hora de despertar do sono. As sentinelas naquela cidade dormiram, por isso ela foi destruída e foi atacada. Aqui o texto diz que tem alguns remanescentes, mas que eles estavam dormindo. Meu querido, uma palavra para você nessa manhã, se você é um remanescente, Deus te chama para acordar. Deus te chama para ser esse pilar da igreja viva hoje. Nós precisamos acordar, não há mais tempo para indiferença. Os remanescentes precisavam olhar para o que estava acontecendo em sua igreja, avaliar a situação, se envolver na mudança, confrontar o pecado, o erro e fazer diferença. Porque Jesus diz, olha, eu vou vir como um ladrão na noite. Olha, vocês não vão perceber se não estiverem o quê? Vigiando e atentos. Muitas das vezes, meus queridos, nós pensamos que a religião salva. Aqueles que me conhecem sabem, eu sou filho de pastor. Quando eu me tomei consciência de gente, eu já era filho de pastor. E talvez um pouco da igreja de Sardes acontece nas nossas igrejas. Porque filho de pastor, eles acham que é pastorzinho. Quem é das antigas aí sabe. As maiores dificuldades que eu fui vivenciar no ministério do meu pai foi essa frase. Porque a gente era usado para o bem e para o mal. Ah, se o filho do pastor pode fazer, meu filho pode fazer. Ah lá, olha, é o filho do pastor fazendo. Meu querido, religião não salva. Eu precisei entender que eu precisava ter um encontro real com Cristo Jesus. E muitas das vezes, meus queridos, nós estamos vivendo essa religiosidade aqui dentro. Tem muitas pessoas achando que são salvas e não são. O que estava acontecendo com a igreja de Sardes é o que está acontecendo com os nossos crentes hoje, um sono letárgico. Há crentes dormindo espiritualmente, estão acomodados. Por isso a primeira coisa, acorde. Segunda coisa, eles precisavam se fortalecer, eles precisavam permanecer, estavam prestes a morrer. E o que ele está falando sobre fortalecer aqui são as coisas espirituais. Cristo exortou os verdadeiros cristãos de Sardes para manter viva a chama do seu coração.
Meu querido, não havia heresia, não havia nada que estivesse atacando, eles estavam acomodados. E a última coisa que diz aqui é que eles precisavam permanecer, eles tinham que ser remanescentes, permanecendo naquilo que havia recebido. O que eles receberam? A palavra da verdade. O reavivamento, meu querido, é o resultado dessa lembrança nos primeiros amores, é voltar à palavra. Uma igreja pode ser reavivada quando ela volta ao passado e lembra dos tempos antigos, do seu fervor, do seu entusiasmo, da sua devoção a Jesus. Mas ela precisa ter um reavivamento de fome da palavra de Deus. O primeiro sinal do povo de Deus é um retorno à palavra. Os crentes precisam ter fome de Deus e da palavra de Deus. Começa a se dedicar ao estudo das Escrituras, abandona o descaso, a negligência com a palavra. A palavra se torna o doce da boca. Se torna um favo de mel, como diz lá no Salmo 19. Ela se torna viva. Ela se torna deleitosa, ela se torna transformadora. E a última coisa que eles colocam aqui, e o texto está dizendo aí, arrependa-se. Arrependa-se. Com remorso, com tristeza, arrependa-se. Nós, muitas das vezes, precisamos nos arrepender. Porque as vestes estão sendo manchadas com o pecado, com a impureza e com o mundanismo. 5 passos nós falamos aqui. Primeiro, acorde. Segundo, fortaleça a sua fé e a sua espiritualidade. Terceiro, lembre-se daquilo que Deus fez e Ele é fiel para continuar fazendo. Quarto, volte para a palavra de Deus. E quinto, arrependa-se. Porque aí você vai receber o que Jesus está falando à igreja de Sardes, versículos 5 e 6. Ao vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Deus quer encontrar uma igreja pura, uma igreja avivada, uma igreja que tem não só a garantia de um futuro de glória, mas também um hoje de glória. O vencedor vai vestir de novo branco, simbolizando festa, pureza, felicidade e vitória. Por isso, meu querido, nós não podemos nos envergonhar de Cristo agora, para que Ele não envergonhe da gente no céu.